Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Até aqui, tá bom? Vamos orar. Curva a sua cabeça, um instantinho. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome do teu Filho Jesus, por esta hora e por esta palavra que nós já lemos. Que o Senhor venha falar conosco e que a tua palavra venha fazer guarida nos corações que aqui estão. Em nome de Jesus, Pai, usa-me como instrumento nesta noite, uma vez mais, para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluias. Confesso para os irmãos que estava trabalhando em uma palavra que o Senhor me deu aqui na campanha. Essa também foi me dada aqui no altar. Eu estava orando e o Senhor me levou essa palavra. Mas eu estava assim, meditando em uma outra passagem, interessante, mas eu creio que é para uma outra hora, um outro momento. Porque quando eu estava orando a Deus para transmitir a palavra do Senhor nesta noite, o Senhor me levou para esta passagem. E é interessante que o texto que nós lemos, esse texto, ele é relatado em 3 evangelhos: Marcos, Mateus, Marcos e João. Lucas não relata. Então, sempre quando se faz ênfase durante 3 vezes, ou por 3 vezes de alguma coisa, diz os ensinadores que é para que isto fique muito bem acentuado naquele ensinamento, que isso é muito importante para que fique muito bem gravado. Então, nós pensando, se nós formos por essa linha de pensamento, esta passagem aqui, que por 3 vezes foi escrita por 3 evangelistas diferentes, ela é muito importante, porque senão o Espírito de Deus não teria repetido mais 2 vezes além dessa. Bem, toda a palavra de Deus é importante, mas há algumas coisas que o Senhor faz questão de que fique mais acentuado, que seja mais dinâmico para nossas vidas. E esse texto que nós lemos fala dos discípulos enfrentando uma grande tempestade.
Jesus havia concluído um grande feito com um milagre extraordinário. O contexto de Mateus fala da multiplicação dos pães e dos peixes. E nesta multiplicação dos pães e dos peixes, um milagre realmente muito extraordinário. Do nada, aliás, de 3 pães e de alguns peixes, o Senhor alimenta mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então havia ali uma pequena multidão que foi alimentado por Jesus e seus discípulos. E foi tão bem alimentado que a Bíblia diz que ainda sobrou ali por fim pães e peixes que encheram alguns cestos com aquela sobra. Então, terminando aquele feito, Jesus impele, o texto nos diz que Jesus impeliu-os a entrar no barco, os discípulos. Então, impelir a entrar no barco é como se o mestre, ele forçasse os seus discípulos. Não, mestre, nós vamos com o Senhor. Nós não vamos sozinhos à frente. Não, eu estou lhes mandando, lhes ordenando que vocês entrem no barco. E eles então tiveram ali aquele momento de não e não, mas Jesus os forçou praticamente a entrar num barco e a partir para o outro lado da margem. E Jesus, por sua vez, ele termina aquele trabalho, aquele culto que ele tinha feito, um grande milagre, os acontecimentos, e o povo estava ali, e a Bíblia diz que Jesus ficou despedindo o povo. E depois que despediu o povo, Jesus foi ao monte sozinho, um lugar separado, à parte, isolado, para orar. Aleluias. O irmão vai ter paciência comigo hoje, que eu estou com a garganta, está meio raspando aqui. E ele indo para este lugar a orar, à tarde, ainda não era noite, declinava o dia, e os discípulos começaram a remar para o mar, ou um lago grande chamado Genezaré, que era é chamado de mar, porque é um lago muito grande, um lago de mais de 30 quilômetros de extensão, tanto de largura como de comprimento. Então os irmãos imaginem um lago nessa extensão. Então por isso também era chamado de Mar da Galileia. E eles estão chegando numa determinada altura que eles estavam já de viagem, se levantou uma tempestade muito grande. E a tempestade deu com ímpeto, quer dizer, com força, contra o barco que eles estavam. E o texto que nós lemos, eles estavam remando, eles eram homens, é bom lembrar, que eram homens que eram peritos de mar, porque a maioria dos discípulos eram pescadores, cresceram naquela profissão. Então eram pessoas que tinham domínio do mar, ou do barco, dos remos. E eles então estavam àquela certa altura no domínio. E só que a tempestade naquela noite foi diferente. Foi uma tempestade tão forte, tão grande, que levantou-se um medo, um temor sobre a vida deles. Eles fugiu do controle. Eles já não tinham mais controle daquelas grandes ondas que dava contra o mar, ou contra o barco. E eles então ficaram muito apavorados. E Jesus estava lá orando. E passaram-se da tarde até a terceira vigília da noite, que é a madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, mais ou menos. E durante esse período de tempo lá estava Jesus. Mas Jesus, queridos,
a esta altura já havia trazido, o Espírito de Deus já havia trazido ao seu coração o que se passava com os discípulos naquele lugar. E aí, Jesus então se levanta da oração e ele vai até aonde o barco estava. E é interessante que à noite, de madrugada, uma escuridão muito grande, o vento, a tempestade, os trovões, mas Jesus se levanta e ele começa a caminhar sobre o mar e vai até onde os discípulos estavam. E chegando onde os discípulos estavam no barco, eles ficaram ao ver Jesus assustados, com medo. A Bíblia é enfática a dizer que houve um medo muito grande. Medo tal que eles começaram a gritar. Então você imagina, a gente quando tem um medo de alguma coisa, a gente fica temeroso, tal, assustado, mas quando é o ponto de gritar, é porque o medo já transpassou, já passou dos seus limites naturais. E eles começaram a gritar pensando o quê? Que era um fantasma. Então, uma coisa meio que óbvia, né? Alguém no meio do mar, você imagina, numa escuridão, num breu danado, uma chuva terrível, as ondas altas, aparece alguém flutuando por cima do mar. E aí, obviamente, eles pensaram que é um fantasma, é uma alma perdida por aí. É uma alma que veio ao nosso encontro aí. Certamente eles associaram a isso a morte. A morte veio nos buscar. Aí, querido, foi um medo completo. Começaram a gritar e a gritar. Aleluias. E quando eles começaram a gritar, Jesus disse logo, imediatamente, o Senhor disse: não temas, sou eu. Não te apavores, sou eu. E eles então, por um instante, reconheceram a voz do Mestre. E Pedro, com aquele ímpeto de responder a tudo que era indagado, ele disse assim: Senhor, se és tu mesmo, mande eu ir ter contigo. E Jesus então disse assim: vem, pode vir. E Pedro, saindo do barco, começou a andar sobre as ondas também. E foi ter com Jesus. Só que no meio do caminho, a Bíblia diz que os ventos eram contrários. E ele, temendo, começou a afundar. E Jesus, por sua vez, logo estendeu as mãos e o socorreu e tirou daquela situação e o repreendeu. Disse assim: por que duvidaste, Pedro? Por que você duvidou? E subiu ao barco, repreendeu o vento, repreendeu a tempestade, e caíram sobre eles um grande temor, e eles disseram: quem é este que até vento e tempestade se submetem à sua voz? E a Bíblia diz que depois eles foram para o destino e desceram em Genezaré. Aleluias. Então, nós temos algumas coisas para aprender um pouco mais. Eu já falei sobre esta passagem, já ministrei algumas vezes. Mas, uma vez mais, o Senhor nos pediu para ministrar sobre isto. É certo, queridos, que há muitas tempestades que nós provocamos. Algumas tempestades na nossa vida, nós a provocamos. Quando, por exemplo, Jonas,
ele enfrentou uma grande tempestade, um navio e um barco, porque foi provocada por sua desobediência a um mandato específico de Deus. Deus havia mandado ele para Nínive e ele fugiu para Tarsis, um lugar contrário àquilo que Deus havia pedido. Por sua vez, levantou-se a tempestade e ele teve que enfrentar aquela tempestade, e por um milagre, Deus dá a ele uma nova oportunidade para que ele possa cumprir a palavra que o Senhor tinha ordenado. Há algumas tempestades que nós entramos nela. Há algumas tempestades que nós provocamos. Porque quando nós vamos ao contrário daquilo que Deus pede para que nós façamos, esta tempestade, por amor a nós, está sujeita a se levantar. Mas há alguma tempestade. Está difícil hoje, né? Hoje não é o microfone, hoje é a voz mesmo. Há alguma tempestade que nós entramos nela. Por exemplo, se você for ver lá em Atos capítulo 27, eles tinham um navio viajando para Roma, da Judéia para Roma, e Paulo parou num porto, ancoraram em um porto. Paulo falou assim: olha, não é bom que nós vá e nós navegue no dia de hoje, porque vai haver uma tempestade muito grande, e certamente nós vamos ter percas. Mas eles, confiando na palavra daquele homem que comandava o navio, e desprezando aquilo que vinha de Deus, eles seguiram o caminho. E Paulo estava neste barco, entrou neste barco, e foi caminho afora, porque ele até mesmo era prisioneiro. E houve uma grande tempestade, mas assim Deus tratou-os com eles na tempestade, os livrando e fazendo algumas obras maravilhosas naquela tempestade. Então, tem algumas coisas, queridos, que tem alguns barcos que nós devemos buscar orientação da parte de Deus, se devemos ou não entrar nele. Tem algumas decisões que nós temos que tomar ao longo da nossa vida, que nós temos que ficar atentos, porque há um momento que aquilo parece ser bom, conveniente, parece que não vai ter nenhum problema, mas quando você entra e você começa a navegar, você vai ver que aquilo é um barco furado, que ele pode naufragar. Então, há algumas tempestades que nós entramos, outras nós provocamos. Agora, há algumas tempestades, como esta que nós lemos, que Deus permite, que Deus promove na nossa vida. Porque quando nós olhamos para o contexto da palavra de Deus, nós estamos vendo Jesus discipulando aqueles homens, ensinando-os. E eles, por sua vez, eles tinham visto João Batista ser preso e morto, ao fio da espada por Tiago. E aquilo trouxe um choque para eles. Aquilo chocou, deixou eles temerosos, deixou eles desanimados, deixou eles cabisbaixos, roubou-lhes a fé. E eles então, agora vai para este lugar onde Jesus ia multiplicar os pães e os peixes, e Jesus estava ali, fazendo aquele trabalho, aquela obra, e quando Jesus disse a eles: olha, já é tarde, e eles estão com fome, e os discípulos logo quiseram
abrir mão da responsabilidade que eles tinham. E ele disse assim: mestre, despede-os para que vá embora, porque já é tarde, nós não temos mercado perto, nem dinheiro para comprar o pão. Mas Jesus parou e disse assim: olha, dai vocês mesmos a eles de comer. E eles logo retrucaram e disseram: como nós poderemos fazer isso? Não temos dinheiro, não estamos perto de mercado, isso e aquilo, nem pães temos. Aí Jesus pega, faz aquela obra e impele eles a ir dentro daquele barco, força eles, porque Jesus já sabia que se levantaria uma grande tempestade naquela noite. Jesus está à frente daquilo que nós pensamos, ou imaginamos, ou vivemos. Ele sabia. Não foi ele que levantou a tempestade, mas ele sabia que iria acontecer algo naquela noite. E Jesus os colocou ao barco e os enviou para o meio da tempestade. Porque Jesus queria, no discipulado dele, ensinar a eles que a soberania dele, o poder e a autoridade que ele tinha, até mesmo em meio à tempestade, para que eles pudessem crer no Senhor e saber a quem eles estavam servindo, aleluias. Então Jesus os enviou. E por que Jesus os enviou? Nós podemos ver em Marcos, que fala da mesma passagem, 6:52. Abre aí para mim, Bel. Marcos 6:52. Diz assim, na mesma passagem, do mesmo assunto: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O coração daqueles homens, diante do feito de Jesus, permanecia endurecido. Eles estavam duvidosos, eles estavam, a fé deles estava abatida, eles não haviam compreendido, entendido, não haviam compreendido a multiplicação, o milagre que Jesus tinha feito. Então Jesus enviou ele no meio da tempestade, querido. E às vezes, por causa da dureza de coração, da nossa dureza de coração, de compreender, de entender o propósito de Deus e o trabalhar de Deus na nossa vida, Deus permite e até mesmo nos envia algumas tempestades para tratar nosso coração, para nos discipular, para fazer com que o nosso coração se quebrante diante dele e saiba que ele é o Deus Todo-Poderoso que está até mesmo no comando das tempestades. Aleluia. E o tempo virou. Eu pus aqui, eu estava meditando, orando, e o Espírito Santo falou para mim: e o tempo virou. E é verdade. O tempo às vezes vira, muda radicalmente. Quantas vezes nós somos surpreendidos com o tempo? Estamos em algum lugar, despreparado, sem um guarda-chuva, sem uma blusa, e muda o tempo. E aí a gente sofre com aquela mudança de tempo. E eles estavam ali, queridos. Então, a primeira coisa é que Deus, na sua soberania, Ele nos pode enviar em meio à tempestade para nos discipular, nos ensinar, para que nós possamos ser quebrantados e entender qual é o verdadeiro propósito do Senhor em nossas vidas. Segundo Jesus sabe e conhece a nossa aflição. Estava ali um louvor, logo primeiro,
Sou ruim em guardar a letra de louvor. Mas logo eu percebi a conexão do Espírito de Deus através do louvor e da palavra, que falava da tempestade. O texto nos diz que apesar deles estarem no meio do mar, e ele estava em terra, Jesus sabia exatamente o ponto que eles estavam. Tanto que quando Jesus foi encontrar com eles, Jesus não teve dificuldade de encontrá-los no meio do mar. Então, vamos viajar um pouquinho no texto. O mar, madrugada, tempestade, um breu, né? Escuridão completa. Você já viu o tempo quando quando tem uma tempestade à noite? É um breu completo. Quando você está em alguma área perto do mar e tem alguma tempestade de noite, você olha para o mar e você não vê nada. É tudo escuro. Jesus estava lá em terra. De madrugada os discípulos estavam no meio do mar. Então vamos supor que eles estavam a 15 quilômetros mais ou menos de distância. Jesus não estava os vendo, porque era noite, madrugada, e estava longe. Mas Jesus sabia onde eles estavam exatamente. E Jesus se levanta e vai ter com eles por cima das águas, e os encontra, porque ele sabia o ponto aonde eles estavam. E sabiam o que estavam passando. O tempo talvez tinha virado, mas Jesus sabia onde eles estavam. E deixa eu te falar uma coisinha, da parte de Deus para a sua vida. Às vezes o tempo virou para você. Você se levantou alguma tempestade. E às vezes, queridos, você está caminhando, tentando fazer a vontade de Deus, se submeter à vontade do Senhor. Mas isso não evitou que uma tempestade se levantasse na sua vida. E essa tempestade te pegou de surpresa. Tempestade forte, tempestade tenebrosa. Mas deixa eu te falar, ainda que você esteja perdido no meio de uma tempestade, ainda que esta tempestade, queridos, te fez se perder no meio do caminho, se perder na caminhada, Jesus sabe exatamente o ponto que você está no meio desta tempestade e o que você está passando, qual é a amargura, qual é a onda que está lhe afligindo. O Senhor sabe e conhece a cada uma delas e sabe aonde você está exatamente, em nome de Jesus. Ele sabe. Talvez você esteja perdido em meio a este mar das ondas furiosas, em meio aos pensamentos, em meio à família revoltada, aos credores gritando na sua porta, talvez um diagnóstico médico, talvez o desemprego tenha te assolado como uma onda, batendo contra o seu barco, tentando te afundar. Mas Jesus sabe exatamente o que você passa e aonde você está, aleluia. Ele sabe exatamente. O tempo virou, mas ele não te abandonou. Aleluias. O tempo pode ter virado, mas ele não te abandonou. Jesus poderia ter chegado à beira daquele mar em fúria e dado uma ordem ao vento e à chuva, e tudo teria voltado ao normal.
ele não precisaria se levantar do seu lugar e andar sobre as águas. Ele poderia ter chegado à beira daquele mar, levantado as mãos e dado uma ordem à tempestade: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E tudo havia feito bonança. Ele tinha poder e autoridade sobre isto. Só que ele não fez. Ele sabia onde os discípulos estavam, sabia da aflição que eles viviam. E Jesus, por sua vez, no seu discipulado da vida, muitas vezes não age do jeito que nós queríamos que fosse que ele agisse. E da forma que nós consideramos que ele deveria agir. Ele não age. Porque ele é Deus e soberano. E ele, usando daquela tempestade, queria trazer a eles a lição necessária para a preparação deles para o ministério. E por isso ele se levanta da onde ele estava e ele começa a caminhar sobre o mar, sobre as ondas, e ele vai em direção exatamente aonde eles estavam, chegando até aquele barco. Então deixa eu te dizer uma coisa. Ele não age, o agir de Deus, o operar de Deus, é diferente daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Porque, na maioria das vezes, queridos, o Senhor não vai fazer com que a tempestade se acalme na sua vida, que faça bonança na sua vida. Ele vai permitir que você passe pela tempestade. Só que ele não vai só permitir que você passe por estas tempestades, pelas lutas da vida, mas ele pessoalmente virá ao seu encontro para passar contigo por essa tempestade. Aleluias. A Bíblia diz que em Isaías 43, versículo 2, ele diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti. Assim ele fez e faz conosco. Era o momento da lição. Era o momento da lição. Jesus então vai ao encontro deles. Aleluias. Vai ao encontro daquela tempestade, ao encontro daqueles homens. Ficaram com medo. Versículo 26 do texto que nós lemos. Diz assim. 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O medo, queridos, é um sentimento terrível. Nos paralisa, faz recuar, traz desespero, angústia. Os discípulos estavam desesperados e tiveram medo e não reconheceram o mestre. Sim, o medo gera dúvidas, faz a imaginação fértil, perde os sentidos. Mas Jesus estava ali. Então, queridos, o medo é terrível. O medo nos faz paralisar. O medo é a semente da incredulidade. E a incredulidade é um antônimo da fé. É o contrário. E
a incredulidade impede o operar de Deus na vida do homem. Então, eles estavam ali desesperados, 9 horas navegando, remando, contra as ondas, sem resultado, cansados, angustiados, coração endurecido. Então eu creio que eles murmuravam e reclamavam. Mas quando chegou uma certa altura, começaram a ficar apavorados e com medo. O medo, ele nos atrapalha muito, queridos. Nós temos medo, nós geramos medo no coração. E o medo paralisa. O medo te impede de avançar. Você tem um negócio a fazer, você fica com medo, você fala, não vou fazer. Você fica paralisado. O medo impede as pessoas de se relacionar. Porque outrora se relacionou e teve um problema muito sério, se machucou, e agora não quero mais me relacionar, porque eu tenho medo de que eu seja novamente machucado ou machucada. O medo te impede de muitas coisas, inclusive de reconhecer que Deus é aquele que controla todas as coisas. E eles então, com medo, queridos, duvidaram, com medo, tiveram medo, as dúvidas se levantaram, a imaginação deles ficaram férteis. É um fantasma, o que é isso? É o diabo, é o isso e aquilo. Mas era o próprio Jesus que estava ali. Perderam os sentidos, mas Jesus, diante dos temores, diante dos sentimentos amedrontados daqueles discípulos, se revela a eles e disse, não temas, quer dizer, não tenha medo, sou eu que estou aqui. Sou eu que vim em socorro de vocês. Então, não precisa ter medo. Não temam, não se angustiem, não temas, ele disse. Disse assim. E ele disse, Jesus falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Porque o medo já havia desanimado, eles já haviam entregue os pontos. Mas logo Jesus disse assim, olha, não temas, sou eu. Então, é sempre bom nós recordarmos quando Jesus havia sido morto, os discípulos estavam em uma sala fechada, com medo dos judeus, está lá em João, no finalzinho. E eles sem direção, e eles sem saber o que fazer naquela circunstância, Jesus estava morto. E todos ali paralisados, com medo. Mas Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia mandado um recado a eles. E eles permaneceram na mesma condição. Mas um dia, naquela condição, o Senhor ultrapassou as paredes, se pôs no meio deles e disse, não temas, sou eu, paz seja convosco. Eu vim lhes trazer paz. Vocês estão angustiados, vocês estão paralisados, vocês estão temerosos, mas eu estou aqui, não temas, eu tenho a paz, sou o príncipe da paz. Essas ondas, este vendaval, essa tempestade, ela é obrigada
obrigada a se submeter à minha autoridade. Fica em paz, aleluia. É um tempo que você está passando, é um período que você está passando, mas vai passar em nome de Jesus Cristo, aleluia. E a bonança vai voltar a reinar em nome de Jesus, porque Ele vive e Ele é o Senhor da paz, aleluias. Então, ele disse para aqueles homens, se identificou a eles: sou eu. Então, se você se encontra mergulhado em temores que você está sem saber como tomar decisão, ou qual decisão tomar, está mergulhado nessa tempestade, você está aprofundado em algumas situações, e isso trouxe você tem medo de tomar algumas decisões. Ele sabe aonde você está, exatamente o ponto geográfico que você vive, e o ponto espiritual que você está vivendo, Ele sabe. E Ele se levanta ao seu favor. E se necessário for, Ele caminha sobre essas ondas. E Ele vai chegar até você e vai dizer: sou eu, não temas, sou eu, fique em paz, eu cheguei para te socorrer, aleluias. Não temas, paz seja convosco. Aquietai-vos. Tem o Salmo 46, tão interessante, lindo. O salmista, ele conclui lá embaixo, nos dos versículos, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia. Serei exaltado na terra e serei exaltado nos céus, aleluia. Então aquietai o seu coração, deixa que o Senhor, Ele é Deus, entrega os seus caminhos, entrega a sua vida ao governo do Senhor. Está difícil, está com problema, entrega ao Senhor e Ele vai fazer com que a tempestade se acalme e vai governar a sua vida e te levar pelo caminho correto e levar ao seu destino, em nome de Jesus. Aleluia. Pedro creu e andou sobre as águas. Se tu és Deus, disse Pedro, se tu és mesmo Jesus, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus poderia ter dito a ele: não, Pedro, eu cheguei aqui, já trouxe paz, tranquilidade, eu vou subir no barco, tudo se vai fazer bonança, tudo vai estar certo. Mas Jesus disse assim: não, Pedro, pode vir. E agora? Você imagina Jesus flutuando lá no ar, né? As ondas e tal. E aí disse para Pedro: Pedro, pode vir, vem. Aí Pedro saiu do barco, queridos. Pedro foi corajoso. O pessoal fala que Pedro foi covarde. Não, querido. Pedro foi o mais corajoso de todos. Foi o único que saiu do barco e andou sobre as águas. Muitos poderiam dizer: mas Pedro afundou. Mas ninguém podia dizer: eu andei sobre as águas com Jesus. Só Pedro. E Pedro, queridos, então saiu do barco e foi de encontro com Jesus. Jesus disse assim para ele: pode vir, vem, olha para mim. E ele começou a caminhar por sobre as ondas. Mas a Bíblia diz que ele, vendo que o vento era muito forte, ele então começou a afundar. E aí ele disse: socorre-me, Senhor. E o Senhor imediatamente estendeu a mão para ele,
tomou ele pela mão e tirou daquelas águas. Então, queridos, quando nós cremos, quando você deposita sua fé em Deus, você crê em Deus, você sai dos seus limites, sai do limite imposto pelo medo, pela razão, sai de dentro do barco e começa a caminhar em lugares diferentes que a fé, só a fé pode te levar. Você começa a crescer, você começa a desenvolver os seus dons, você começa a desenvolver uma vida com Deus, Deus começa a te levar a lugares diferentes, lugares onde você nunca andou e nunca pisou. Só que quando nós começamos a olhar para a limitação natural, para os problemas, para as situações que nos cercam, nós afundamos novamente. E voltamos e recuamos na nossa vida. Não deveria ser assim. Deveríamos sempre avançar, sempre ir em frente, sempre crescer. E é assim, queridos, ao longo da minha vida eu tenho visto muitas pessoas que têm a sua vida entregue pela fé a Cristo, começam a caminhada com Deus, desenvolve a sua vida espiritual, começa a viver o sobrenatural, começa a viver os milagres de Deus na sua vida, começa a viver o sobrenatural, as experiências com Deus. Mas aí vem a tempestade, vem as lutas, vem os problemas. Aí a pessoa começa a olhar para isso, para aquilo e para aquilo outro, para a direita, para a esquerda, para baixo. E aí, queridos, a pessoa começa a se afundar novamente, começa a naufragar na sua fé, começa a se afundar. Novamente começa a viver novamente aquelas limitações, aqueles problemas, aquelas lutas. Por quê? Porque ele deixou de olhar para o alvo e começou a olhar para os lados, começou a olhar para as situações. E aí então, queridos, o naufrágio é certo. Só que ainda há uma esperança para aqueles que pedem socorro ao Senhor. Pedro disse assim: Senhor, eu estou afundando, socorre-me, Senhor. Pedro então diz: socorre-me, Senhor. Traz-me o socorro. E aí a palavra de Deus fala que Jesus imediatamente estendeu a mão para Pedro, tomou-o pela mão e o ergueu novamente e colocou novamente no barco. Disse: Pedro, você ainda está limitado na sua fé, fica aqui no barco por enquanto. Eu vou fazer com que esse barco ele chegue ao seu destino. E ele disse à tempestade: tempestade, acalme-se, tempestade, vento, acalma-se. E tudo houve bonança, e Jesus levou ele ao destino onde ele iria. Mas ele disse: Pedro, você tem que ficar aqui por enquanto. Mais para frente nós vemos Pedro, queridos, fazendo e andando pela fé de uma forma sobrenatural. Mas aquele não era o momento de Pedro. Então, queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: que quando há uma vida entregue ao Senhor, quando você entrega o governo da sua vida a Deus, quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, e você diz: Senhor, me governa daqui para frente, me diz o que eu posso e o que eu não posso, por onde eu vou e por onde eu não devo ir, e eu vou te obedecer, Senhor. Você pode ter certeza que os limites que você está vivendo da fé, eles vão ser ultrapassados em nome de Jesus. Você vai sair deste barco, você vai caminhar e viver o sobrenatural com Deus, aleluias.
Aleluias. Mas se você, por um acaso, voltar a focar nos seus problemas, na sua vida pessoal, nas tempestades, nas lutas que sobrevêm, certamente você está arriscado a ser naufragado. Mas Pedro pediu socorro. Pedro pediu socorro e foi atendido. Aleluias. Eu não sei se você precisa de um socorro da parte de Deus no dia de hoje. Eu não sei, queridos, qual é a situação, a circunstância, qual é o vento, a tempestade, aonde você está. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei, Jesus está aqui, aleluia. E se você, aleluia, pedir socorro e dizer, Senhor, socorre-me, e Ele está pronto para estender as mãos para você e te socorrer em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Água abençoada. Aleluia. Por fim, concluindo. Eu quero dizer que Jesus levou aquele barco e aquela embarcação ao seu destino, Genezaré. E, queridos, a única forma de nós chegarmos ao nosso destino, ou o destino que o Senhor nos enviou a chegar, é se submetendo e estando com Cristo no controle do nosso barco. Ele nos levará ao destino. É importante saber, queridos, que o nosso destino, ele não se limita a esta terra, não se limita nos nossos sonhos, não se limita em uma prosperidade ou em uma conquista. O nosso destino, ele vai além, queridos. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra e há uma pátria celestial pelo qual nós fazemos parte, e essa é a nossa pátria. E para nós chegarmos lá, queridos, Jesus precisa estar no controle do nosso barco e Ele nos levará ao nosso destino. Romanos 8, 35 a 39. Romanos. Concluindo, nós vamos orar já. Aleluia. 8, 35 a 39. Diz assim. Aleluia. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, queridos, está passando por alguma tempestade? Ou talvez você já passou, não entendeu? Ou talvez você ainda vai passar, não sei. Mas de uma coisa é certa, Jesus, Ele vai usar a tempestade que você passa no dia de hoje para te orientar, te discipular, te ensinar.
para que você possa estar aperfeiçoado no seu amor, para que lá na frente, queridos, você seja um instrumento usado poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém?